Bom dia a todos, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos para mais essa aula da Escola Bíblica Dominical. Continuando aqui com o nosso estudo expositivo da carta de Tiago, Tiago, irmão de Jesus. Hoje nós estudaremos a continuação do capítulo 4, a aula de número 9, estudo de número 9, um estudo expositivo. Você tem percebido que nós temos feito de forma diferente esses estudos, para que você entenda de uma forma mais, vamos dizer assim, minuciosa, mais esmiuçada, tá? De uma forma bem prática também. Eu te convido a abrir a Escritura Sagrada na carta de Tiago 4, dos versículos 13 a 17. Tiago 4, de 13 a 17. O que diz aqui na versão Nova Almeida atualizada, nós temos aqui a incerteza da vida. Observe como esse texto é muito atual. Tiago 4, de 13 a 17, diz assim: Escutem agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Versículo 15. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Versículo 17. Porque, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Te convido a orar nesse momento, para que nós possamos iniciar então o estudo desse texto. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de aqui estudarmos a Tua Palavra, um ensinamento prático, um ensinamento objetivo, direto. Muito obrigado, Senhor, que o Teu Santo Espírito nos instrua para que nós possamos viver de acordo com a Tua Palavra. Abre, Senhor, nossas mentes e os nossos corações para que nós possamos ter compreensão da mesma forma nossos irmãos que nos acompanham também nessa empreitada de estudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se nós tivéssemos de fazer aqui uma grande ideia desse texto, eu resumi aqui no estudo da seguinte forma: o risco de sermos presunçosos ao traçarmos nossos planos, pensando que temos o controle do futuro, esquecendo que Deus está no controle e que nós dependemos dele. Vou começar com uma pergunta. Você já fez algum plano que você achava que ia dar tudo certo e ao final deu tudo errado? Já? Eu já fiz vários. Eu tenho vários aqui. Se eu for contar aqui, vai faltar dedo para conferir tantos planos que eu fiz e pensei que fosse dar certo e não aconteceu de forma correta. Então, isso tem a ver com a nossa presunção, isso tem a ver com a nossa arrogância de acharmos que nós temos o controle de todas as coisas, mas nós não estamos no controle de todas as coisas, meus irmãos. Quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Nós estamos debaixo da vontade soberana de Deus. Então, ao iniciarmos, essa é a ideia, da presunção humana, achando que tem controle de tudo, esquecendo que Deus está no controle de todas as coisas, de que Ele tem todas as coisas nas suas mãos e que nós dependemos dele, nós vamos entender o contexto. Tiago aqui está falando a uma igreja nova, uma igreja que está aprendendo a viver de acordo com essa nova natureza, com essa nova posição à luz da vontade de Deus, à luz do exemplo de Cristo. E você lembra que Jesus dizia isso, que ele estava aqui para fazer a vontade do Pai. Tanto é que ele fala, eu acho que é João 4,34, que ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então observe, se o próprio Cristo nos ensinou
a fazer a vontade de Deus, a depender do Senhor. Possivelmente, meus irmãos, essa carta foi feita antes do concílio o concílio apostólico em Jerusalém. O concílio apostólico em Jerusalém foi entre os anos 48 e 49 depois de Cristo, quando os apóstolos se reúnem ali em Jerusalém. Então, certamente essa carta foi feita antes, ali mais ou menos os teólogos dizem pelo ano 40, 41 depois de Cristo. Certamente, se ela tivesse sido feita depois do concílio, dada a importância do concílio, certamente Tiago teria escrito alguma coisa sobre esse concílio. Outra coisa, meus irmãos, o tema principal da carta é a fé vivida, ou seja, a obediência à palavra. Você vai observar, né, no texto antes, né, ali em Tiago 3, que Tiago vai fazer ali uma comparação entre a fé sem as obras e as obras por meio da fé. Então, a fé vivida, a fé prática. E aqui, meus irmãos, nós vemos aqui que Tiago está diante de dois conflitos. Um conflito aqui social entre ricos e pobres, entre cristãos convertidos ricos e pobres, entre judeus, né, convertidos ricos e pobres. E também, meus irmãos, um conflito espiritual. Existiam facções dentro da igreja, né, até pessoas querendo voltar àquela antiga prática do judaísmo, né, colocando ali práticas, colocando ali regras para que as pessoas seguissem a Cristo. Mas olha, você tem que obedecer a circuncisão, você tem que obedecer uma dieta alimentar, olha, você tem que fazer assim, 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 você tem que obedecer às leis do calendário, né, das festas judaicas. Né? Então, Tiago também luta contra essas facções judaizantes, tá bom? Então, outra advertência, meus irmãos, que Tiago faz é que ele mostra que a soberania de Deus, ela se opõe à presunção e à arrogância dos planos humanos. Muitas vezes nós fazemos planos, e aí eu te pergunto, quando você faz um plano, onde Deus está nesse plano? O correto não é você fazer uma consulta a Deus, sabendo se o plano que você está traçando está debaixo da sua vontade soberana? Nós somos muito bons, meus irmãos, em fazer planos, fazer projetos, mas lá em Provérbio 16 tem muitos isso, diz que a gente faz planos, projetos, o homem faz planos, né? Mas a resposta certa vem dos lábios, Provérbio 16:1. O homem faz plano, mas a resposta certa vem de Deus. A gente faz plano, a gente faz tanto projeto, mas aí a gente esquece de colocar o principal, Deus. Ele que tem todos os nossos projetos, todas as vontades estão nas mãos de Deus. E aí a nossa presunção, a gente acha que tem o controle da vida. E muitas vezes uma doença, muitas vezes a perda de um familiar, a perda de um emprego, ou até mesmo a morte, né, nos tira todo aquele planejamento que nós temos. Então, meu irmão, Tiago nos exorta para que nós possamos não ser presunçosos, e sim estar debaixo da vontade de Deus. Outra coisa que eu coloquei aqui como observação, viver na presunção é achar que temos o controle de tudo, como se a nossa vida estivesse à parte da vontade de Deus. É como se você vivesse num mundo aqui em que você tivesse o controle e Deus vivesse no outro mundo. Não é nada disso. Tudo o que acontece nesse mundo está debaixo da vontade de Deus, tá bom? Versículo 15, aqui sim, nos mostra um exemplo de qual deve ser a nossa postura. Vamos ver qual é o exemplo que Tiago nos dá de qual deve ser a nossa postura. Diz assim, Tiago 4,15. Em vez disso, ou seja, de viver na presunção ou achando que nós temos o controle das coisas, em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Lembra quando Paulo está pregando ali a Atenas, no Areópago, né? Quando ele vê aquele altar, o Deus desconhecido, ele vai lá, eu acho que é Atos 17, 28.
Ele diz assim, porque nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, se você vive, é por causa de Deus. Se você se move, é por causa de Deus. Se você existe, é por causa de Deus. Você não pode esquecer disso. Então, meu irmão, coloque o seu plano. Provérbios 16, 3. Vamos lá abrir esse provérbio para a gente fazer já aqui uma teologia bíblica. Vamos lá, Provérbio 16, 3. Olha o que diz aqui. Provérbio 16, 3. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Seu plano vai se realizar se ele estiver de acordo com a vontade de Deus. E para isso você precisa estar à disposição da vontade de Deus em oração, em obediência à sua palavra. Meus irmãos, outra coisa, a presunção constitui-se desobediência ao conhecimento do propósito de Deus. Quando você é presunçoso, você é um ignorante total da vontade de Deus. Entenda isso. Se você é orgulhoso, se você é presunçoso, acha que tem o controle das coisas, você é um ignorante espiritual. Me desculpe dizer. Você é um ignorante no que diz respeito à vontade de Deus. Você está na contramão da vontade de Deus. Meus irmãos, é triste quando uma pessoa está na contramão da vontade de Deus. Outra coisa, o orgulho anda na contramão da vontade de Deus, pois é uma clara demonstração da nossa desobediência e falta de confiança na soberania de Deus. Quer ver uma coisa? Como sabermos o que é melhor para nós se não conhecemos o futuro? Como é que você sabe o que é melhor para você? Não, eu vou ser feliz se eu ganhar na loteria, e aí eu vou fazer isso, fazer aquilo outro. Não, eu vou ser feliz se eu mudar para tal lugar. Lá eu vou comprar, vender, vou ficar rico e lá eu vou ser feliz. Você sabe o dia de amanhã? Se você não sabe o dia de amanhã, meu irmão, como é que você pode achar que o seu plano é o correto? Eu vou fazer uma outra teologia bíblica aqui, em Lucas 12, tá? Parábola do rico tolo, Lucas 12, tá aqui, a partir do 18. Diz assim: até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e ali armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Olha o que diz o 20. Mas Deus lhe disse: louco, essa noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Então, meu irmão, se você fizer plano, e esse plano não estiver de acordo com a vontade de Deus, você vai se decepcionar. Então, meu irmão, não esqueça, você deve seguir a orientação de Tiago, no que diz respeito a viver de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa, meu irmão, se você estar longe da vontade de Deus, é viver uma grande ilusão. Quando você está longe da vontade de Deus e acha que você tem controle de todas as coisas, você está enganado, é viver na ilusão, porque você não tem o controle, meu irmão, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você é como esse rico tolo. Meus irmãos, se dissermos que conhecemos a vontade de Deus e não praticamos suas orientações em nosso viver diário, tornamos-nos hipócritas e pecadores. Esse é talvez um dos versículos que mais a minha mãe me dizia, que diz assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A versão aqui diz assim: porque aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Então, se você sabe que não deve mentir e você mente, você está pecando. Se você sabe que não deve ser presunçoso, fazer planos fora da vontade de Deus e o faz, você está pecando, meu irmão. Então não peque. Viva debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, agradável, perfeita. Isso está lá em Romanos 12, 2. Então viva de acordo com a vontade de Deus.
que certamente, se você estiver dentro da vontade de Deus, não vou dizer que tudo vai dar certo na sua vida, porque muitas vezes Deus usa a correção para trazer você de fora da sua vontade para o centro da sua vontade. Porque Deus muitas vezes nos disciplina para que nós possamos sair de um mundo tenebroso, fora do caminho do Senhor e voltarmos para o seu caminho. Então, meus irmãos, nas aplicações que nós colocamos aqui, primeira, seja sábio e procure saber a vontade de Deus para a sua vida. Eu deixo aqui para você Efésios 5:17. Depois você lê. Procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Outra coisa, não viva na contramão da vontade de Deus. Viva na contramão da vontade do mundo. Eu sempre digo que você viver como cristão é você andar na contramão desse mundo. Todo mundo indo para um lado e você indo para outro lado. Observe, se você estiver seguindo a multidão, tem algum problema. Observe, se você estiver andando na contramão desse mundo, acredite, você está no caminho certo. Outra coisa, meus irmãos, tenha sua mente transformada por Deus. E como eu falei agora há pouco, experimente a vontade de Deus. Quando você tem a sua mente transformada à luz da pessoa de Cristo, você verdadeiramente vive aquela vontade boa, aquela vontade agradável e perfeita. Isso sim, meus irmãos, é viver de acordo com a vontade de Deus. Viva a vontade de Deus não como uma obrigação, mas sim como fazendo de coração. Eu convido você ao texto de Efésios 6:6. Observe o que diz aqui Efésios 6:6. Diz assim: não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, não seja um servo desobediente, ou aquele que vive ali como que forçado, mas viva como um servo de Deus, fazendo a vontade de Deus com alegria, com singeleza de coração, sabendo que um dia você vai estar diante de Deus, e você vai ouvir aquela palavra, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Mas para isso, você precisa estar dentro da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, meu irmão. Não se engane, não se engane. E por fim, eu escrevi aqui uma afirmação que diz o seguinte para nós encerrarmos: o lugar mais seguro para uma pessoa estar é no centro da vontade de Deus. Não existe, meu irmão, lugar mais seguro do que esse. Muitas vezes, estar no centro da vontade de Deus, ou na maioria das vezes, não é fazer a nossa vontade. O grande barato dessa vida é quando aquilo que você quer fazer está em acordo com a vontade de Deus. Ande na mão da vontade de Deus e na contramão desse mundo. Eu te agradeço por estar conosco nessa empreitada. Muito obrigado. Assista aos nossos próximos episódios. Nós estaremos fechando a carta de Tiago, todos os 5 capítulos, tá? Foi um prazer muito grande. Que Deus te abençoe. Logo mais às 18h30 nós teremos nosso culto de louvor e adoração. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Nós te pedimos que nós estejamos, Senhor, sempre dentro da Tua vontade, fazendo a Tua vontade, vivendo de acordo com a vontade do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor preparou para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Sei que eu preciso ter mais comunhão contigo, Jesus. Buscar